Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Mais um vídeo da leitura diária da lição do quarto trimestre 2023, a lição 11. A lição 11 que tem o tema Missões e a Perseguição. Missões e a Igreja Perseguida. Quarto trimestre de 2023, como você já sabe, tem o tema Até os Confins da Terra. Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, Porque Jesus a qualquer momento está voltando. E nós temos que fazer o ID que Ele ordenou a todos aqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal José Carlos Maciel. Dizer a você muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente para que o YouTube continue recomendando nosso canal cada vez mais. Agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer a você muito obrigado. Curta os vídeos, comente. Se estiver gostando do conteúdo, indique nosso canal para mais alguém. Agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Nós estamos querendo que ele chegue a 1000 inscritos. Estamos chegando a quase 700, Está muito longe ainda, mas com fé em Deus, a gente com certeza vai chegar lá. Porque esse canal aqui é canal da Palavra de Deus. E um canal da Palavra de Deus, a gente sabe que ele não cresce, com facilidade, demora um pouco, mas continuamos fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer, amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22 ao 28, 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 22 ao 28, que diz assim: São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Veja que Paulo era judeu de nascença e ele era hebreu, Israelita também. Descendente de Abraão? Também. Verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoite, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Veja que Paulo passou por várias dificuldades, vários perigos. Entre os gentios, entre os falsos irmãos, entre os irmãos, tudo ele passou dificuldade na obra missionária. Em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Veja, passou frio, passou nudez, com fome, de barriga cheia, todo jeito ele passou dificuldade. Verso 28 diz: além destas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Depois de passar por tudo isso, o que oprimia ele era o quê? O cuidado, o que me oprime cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Que a preocupação de Paulo não era nem com ele, era com as igrejas, com os irmãos. A preocupação de Paulo era essa. Enquanto muitos hoje estão preocupados em enriquecer com o evangelho, não. Paulo estava preocupado com os irmãos, com as almas. Por isso que ele não enriqueceu, morreu pobre, mas rico espiritualmente. Enquanto muitos querem ser milionários, Paulo morreu sem nada. Veja, quanto ele dava valor pelas almas, Por isso que não se preocupava nem com ele. Passou vários perigos, naufrágio, nudez, fome, mas não estava nem aí preocupado com isso. Estava preocupado só em fazer aquilo que Jesus pediu para ele fazer, pregar o evangelho a todas as criaturas. 2 Coríntios capítulo 11, verso 22 diz assim: também eu. O apóstolo apresenta suas próprias qualificações, trabalho e sofrimento, não por orgulho ou vanglória, mas para honrar a Deus que o havia capacitado a sofrer tanto por causa de Cristo, de forma que ele excedia os falsos apóstolos, os quais tentavam menosprezar o seu caráter e a sua utilidade entre os coríntios. Ele menciona os privilégios de seu nascimento, que eram iguais aos de qualquer que fizesse essa alegação. Ele era um hebreu de uma família entre os judeus que nunca se casou com gentios.
ele era também um israelita e podia orgulhar-se de ser descendente do amado Jacó, assim como eles, e também da semente de Abraão, e não dos prosélitos. Pode-se inferir aqui que os falsos apóstolos eram da raça dos judeus que perturbavam os gentios convertidos. É porque esses judeus estavam ali só para perturbar os gentios convertidos e duvidando do apostolado de Paulo. Aí Paulo fala tudo isso na defesa dele, né? Que ele era judeu, hebreu de hebreu, da descendência de Abraão. Aí verso 23 vai dizer, são ministros de Cristo, ele diz, eu ainda mais. Paulo era mais ministro do que um simples ministro de Cristo. Deus o havia contado como fiel e o colocado no ministério. Ele havia sido um obreiro de Cristo útil para com eles. Os coríntios tinham plenas provas de seu ministério. Ele insiste nisto, que era um extraordinário sofredor de Cristo. E era nisso que o apóstolo se gloriava. Aliás, ele se gloriava na graça de Deus, que o capacitava a ser mais abundante em obras e suportar tremendo sofrimento, como açoite sem medida, né? Que Paulo sofreu pelo Evangelho. Paulo foi um dos que mais sofreu depois de Cristo. Açoite, apedrejamento, tudo ele passou, mas ele se gloriava de ter passado por isso, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Aprisionamentos constantes e frequente perigo de morte. Paulo era o apóstolo do gentio e por essa razão era odiado pelos judeus. Eles faziam tudo o que podiam contra ele, e entre os gentios também ele se deparava com durezas. Algemas e prisões lhe eram familiares. Nunca um notório malfeitor esteve tantas vezes nas mãos da justiça pública do que Paulo esteve por causa da justiça. A cadeia, o poste de açoites e todos os outros castigos daqueles que são contados entre os piores dentre os homens eram as coisas com as quais ele estava acostumado. Quando o judeu, sempre que ele caía em suas mãos, eles nunca o poupavam, eles nunca poupavam Paulo. No poste do açoite ele estava lá, nas algemas também. E muitos hoje se intitulam missionários sem nem ter passado nem por isso, nem ter sofrido pelo Evangelho. E abre a boca para dizer que é missionário, que Deus enviou ele para isso, enviou para aquilo. Muitas vezes é mentira. Quanto Paulo, Deus realmente chamou, capacitou para sofrer pelo Evangelho. Não para enriquecer, mas para sofrer. Verso 24. Quarentenas de açoite menos um. 40 açoites era o que a lei permitia. Deuteronômio capítulo 25, verso 3. Mas era normal entre eles para que não excedesse abater pelo menos um desse número. E o desconto de um açoite foi todo o favor que Paulo recebeu dele, né? Ele recebeu 40 açoites, mas Paulo recebeu só 39, né? 40 açoites eram o que a lei permitia, né? Ele fez o quê? Somente 9. Pelo menos um desse número, né? A menos. Veja, levou 39 açoites por conta de estar pregando o Evangelho de Cristo. Verso 25, que vai dizer, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. No abismo, os gentios não estavam presos a essa moderação. Entre eles, foi açoitado com vara 3 vezes, das quais podemos supor que uma tenha sido em Filipos. Uma vez ele foi apedrejado em um tumulto popular e dado por morto. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Uma noite e um dia ele passou no abismo, em algum calabouço, ou outro como prisioneiro. Assim eram todos os seus dias, um constante confessor. Talvez nenhum ano de sua vida após a sua conversão tenha se passado sem que tivesse um sofrimento ou outro por causa de sua religião. Foi o homem que conheceu a face atribulada do cristianismo. Ele conheceu a face atribulada do cristianismo, porque depois que ele se converteu, Paulo só teve poucos dias de calmaria em sua vida. O restante foi só alvoroço, sofrimento, açoite, apedrejamento, fome, nudez, frio, desamparo. Tudo isso Paulo passou por amor ao Evangelho. Enquanto muitos hoje só querem enriquecer com o Evangelho, não querem sofrer pelo Evangelho, só querem só enriquecer. Verso 26. Perigo de rio. No entanto, isso não era tudo, porque aonde quer que fosse, ele estava em perigo. Paulo estava exposto a perigo de todos os tipos. Se ele viajasse por terra ou pelo mar, ele estava em perigo de salteadores ou de algum tipo de inimigo. Os judeus
seus próprios patrícios procuravam matá-lo ou fazer-lhe alguma maldade. Os pagãos, para quem foi enviado, não eram mais gentis com ele, pois entre eles o apóstolo estava também em perigo. Ele estava em perigo não só entre os seus inimigos declarados, mas também entre aqueles que se chamavam irmãos, mas eram falsos irmãos. É porque no nosso meio tem sempre aqueles que se dizem irmão, mas não são. São falsos irmãos, maquinando, planejando e querendo o nosso mal. E com Paulo não era diferente. Tinha muitos falsos irmãos ali, planejando só fazer coisas maldosas com Paulo. Mas Paulo estava sempre protegido por Deus. Sempre o Espírito Santo estava ali, guiando, orientando, confortando e muitas vezes livrando. Verso 27. Em trabalhos e fadiga. Ele tinha muito cansaço e fadiga em seus trabalhos ministeriais. E estas são as coisas que em breve serão consideradas. E as pessoas serão reconhecidas por todos os cuidados e sofrimentos de seus ministros concernente a elas. Paulo era um estranho à riqueza e à abundância, ao poder e ao prazer, à preferência e ao conforto. Ele estava frequentemente em vigílias e exposto à fome e sede, frequentemente em jejuns, talvez por necessidade, e enfrentou frio e nudez, está vendo? Sempre em jejum, às vezes por necessidade, e enfrentou frio, nudez, né? Vigília frequentemente, estranho à riqueza e à abundância, ao poder e ao prazer. Tudo isso ele não tinha. Ele só via em perigo, sofrimento o tempo todo. Enquanto hoje muitos estão aí, né? De vida boa, com suas casas bonitas, com seus carrões, com suas contas bancárias gordas. Paulo está aqui, um verdadeiro missionário, sofrendo, muitas vezes sem ter o que comer, muitas vezes sem ter roupa, sofrendo pelo Evangelho. Esse é o verdadeiro missionário. Esse é o verdadeiro servo de Cristo, que estava sofrendo pela causa do Mestre, enquanto muitos hoje querem enriquecer às custas da causa do Mestre. 2 Coríntios 11, 28. O cuidado de todas as igrejas. Ele menciona isso por último, como se fosse o mais pesado sobre ele, como se fosse melhor suportar todas as perseguições de seus inimigos do que os escândalos que eram encontrados nas igrejas, das quais ele tomava conta, tá vendo? Ele preferia sofrer do que encontrar escândalos nas igrejas das quais ele tomava conta. A preocupação de Paulo era com as igrejas, não estava nem preocupado nem com sofrimento, não estava preocupado com fome, não estava preocupado com nudez, não estava preocupado com dinheiro, não estava preocupado com casa, não estava preocupado com nada. Estava preocupado só com as igrejas, com a saúde espiritual das igrejas, que é isso que o missionário tem que se preocupar. Missionário, o verdadeiro missionário enviado por Cristo para fazer a obra, ele não está preocupado com enriquecimento, ele está preocupado com as almas, preocupado com a obra da qual Cristo confiou ele. E é isso que Paulo fez. Ele estava preocupado, veja o verso 28, o cuidado de todas as igrejas. Ele menciona isso por último, como se fosse o mais pesado sobre ele. O mais pesado sobre ele era o quê? Tomar conta das igrejas, orientar as igrejas, ensinar as igrejas. Ele estava preocupado era com isso. Como se isso fosse melhor, suportar todas as perseguições de seus inimigos do que os escândalos que eram encontrados nas igrejas das quais ele tomava conta. Era melhor sofrer açoite, nudez, fome, do que chegar nas igrejas e encontrar escândalo. Por isso que Paulo se preocupava com a igreja, o bem-estar da igreja, que é isso que o missionário deve se preocupar, com o bem-estar da igreja. Hoje, muitos estão preocupados consigo mesmo, não estão preocupados com o bem-estar das igrejas. Hoje, muitos só estão preocupados em enriquecer, mas não estão preocupados com as almas. Por isso que é um evangelho hoje de facilidade, um evangelho de vinde como está e ficar como chegaste, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem confissão de pecado, um evangelho que não tem transformação. Porque a maioria dos pastores, apóstolos, ministros de hoje estão preocupados consigo mesmos, estão preocupados com seus enriquecimentos e não estão preocupados com as almas. Porque quem está preocupado com as almas, ele não quer enriquecer, ele não quer ter uma mansão, ele não quer ter um carrão bonito, ele não quer ter uma conta bancária grande, não. Ele quer salvar as almas, mesmo que para isso ele sofra. Mas o intuito dele é salvar as almas.
cuidar da saúde espiritual das almas e não se preocupar com enriquecimento. Quero que o que aconteceu com Paulo. Paulo não se preocupou com enriquecimento, ele estava se preocupando com a saúde espiritual das almas, das qual o Senhor Jesus colocou ele como ministro para tomar conta de pessoas, orientar pessoas, instruir pessoas. E essa era a preocupação dele, o bem-estar das igrejas, né? Para que não houvesse escândalos, mas pelo contrário, que o nome de Cristo fosse engrandecido através delas. E é isso que o verdadeiro missionário de Cristo deve fazer, se preocupar com as igrejas da qual Jesus colocou ele para tomar conta. Amém?